Não tem como a gente não falar desse jogo da quinta-feira, né? Não tem como. A gente tá pilhado o tempo inteiro pensando nisso, né? E nisso a cabeça fica o tempo inteiro pensando nessa questão, principalmente do ataque. A gente vai falar, claro, do Oscar e do Lucas, mas, Van, a gente tem esse problema aí do ataque que está em crise, né? É uma má fase, falta de entrosamento no jogo contra o Santos, falta de competência também, muitas vezes, perdendo muitos gols na cara, e isso deixa o torcedor muito preocupado para um time que tem que fazer pelo menos 2 gols nessa quinta-feira. E aí a gente tem aqui o nosso quinteto de ataque. Tapia, Dineno, Rigoni, Ferreirinha e Luciano. São jogadores à disposição. Claro que tem o Luca também, mas a gente não colocou nessa arte porque ele não vem sendo utilizado, né? Eu, particularmente, gostaria muito que o Luca estivesse aí também e que seja usado. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Para o segundo tempo, que ele tem a característica igual ou pelo menos semelhante à do Ferreirinha. É difícil falar, mas como que você imagina esse ataque para quinta, Van? Porque a gente ficou preocupado depois do jogo de domingo, falando, puta merda, cara, nem um que entrou não resolveu a situação, né? Estamos sem esperanças ou dá para confiar que era só ânimo de um jogo que aparentemente não tinha a mesma importância? E assim, será uma coisa que preocupa, acho que nós, torcedores do São Paulo, é realmente porque a gente precisa fazer gols e a gente tá tendo muitas dificuldades, né? Os 2 jogos provaram muito isso, a gente teve muitos desfalques, estamos, né, contando com esses desfalques agora nesses jogos no ataque, que tanto de jogadores que acabaram se lesionando, jogadores, principalmente centroavantes, aquela referência na área, que é o Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que substituiu o Caleri muito bem, aliás, foi muito importante contra o Atlético Nacional, não só pelo gol, mas por todo o papel que ele teve durante a partida. O Rian Francisco, a gente esperava ver um pouco mais dele e tendo oportunidades, acabou se lesionando também. E também desfalques, que são desfalques mais permanentes, realmente, que foram jogadores que foram vendidos. Como, por exemplo, o Matheus Alves, que já é mais meio campo, mas também o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo, né? Então, são jogadores que nós vamos acabar sentindo falta. Eu já estou sentindo falta desses atletas, sabe? Que eram boas válvulas de escape, principalmente pela correria, quebrar linhas, essa coisa toda, principalmente porque o Ferreira não entrou bem. Contra a LDU, eu achei que ele entrou bem, mas contra o Santos ele foi muito mal, começando como titular, assim como na partida anterior também, como titular, não foi muito legal ele dar ao lado do Luciano. Então isso me preocupa um pouco. Acredito que o Luciano é titular, acho que não tem, vai ser titular, não tem muito que acho que não tem muito que questionar, apesar que nos 2 últimos jogos ele perdeu muitos gols, espero que ele esteja guardando realmente para quinta-feira, e aí vai muito do psicológico do atleta e da comissão técnica em juntar tudo isso, que tipo, agora é seu momento, né, de fazer, mas as outras opções, que nem, por exemplo, temos Ferreira, Rigoni e Dineno e Tapia. Eu, sinceramente, não sei o que o Crespo pensa, o Rigoni não convenceu até o momento, não fez grande... Não teve um grande momento ali contra o Botafogo, ele teve 2 boas chances quando ele entrou, uma que bateu na trave até e tudo mais, eu achei que ele entrou melhor do que até nesse jogo contra o Santos, mas assim, ainda não passa confiança. Da mesma maneira de Neno, que acho que também não tem passado confiança nos últimos jogos, já o Tapia, que foi desfalque contra o Santos, a gente tem colocado uma certa confiança nele, e eu acho que o Crespo gosta muito dele, né? O que ele passa, pelo menos, pelo jeito de utilizá-lo e tudo mais. Mas, assim, Senna, é o que me preocupa demais, assim. Eu acho que o São Paulo tem que fazer um jogo tão coletivo, de uma maneira que a gente, sei lá, tenha outras opções além do ataque. Eu sei que é desesperador falar isso, mas é meio que isso. É uma coisa que a gente vê no São Paulo até do Crespo, que são outros jogadores marcando gols, outros jogadores indo para o ataque. Não é o ideal? Nem sempre, mas também. Então vai muito do ponto de vista. Que a gente vê muitas vezes zagueiro armando o jogo, a gente vê muitas vezes o Ferrarese chegando no ataque. A gente pode contar, sei lá, com um gol de cabeça ali de um zagueiro, o Arboleda, que é um zagueiro artilheiro. Ou a gente pode contar com um chute de fora da área do Bobadilha, ou do, sei lá, do Pablo Maia, quem entrar ali são jogadores que costumam fazer gols dessa maneira, mas porque realmente é algo que preocupa bastante. Eu acho que o São Paulo vai ser mais ofensivo, né? Só que vai ter que ser mais certeiro, porque a LDU, até como o Gabriel tem destacado nos últimos programas aqui, é um time que se permite ter muitas finalizações do adversário. Só que o adversário tem que ser certeiro, tem que aproveitar as oportunidades. Tudo bem que no último jogo deles, eles jogaram com o time praticamente todo reserva, com poucos titulares.
no Campeonato Equatoriano, mas sofreram 4 gols em casa. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar e realmente se analisar. Trazendo do fase de grupos da Libertadores, quando eles enfrentaram o Flamengo fez 0-0 lá e aqui ganhou de 2-0. Para nós, 2-0 seria suficiente para levarmos para os pênaltis. Então, se a gente conseguir esse cenário, já seria ok. Que acho que, aliás, adiantando, será o meu palpite para quinta-feira. Eu acho que a gente decide nos pênaltis. Então, mas enfim, eu acho que é uma coisa que o Crespo vai ter que analisar muito bem, pensando em todo o esquema também do meio para trás, para escalar esses dois atletas. Eu acho que a gente só vai pensar em um, né, ao lado do Luciano. Mas eu não colocaria o Ferreira, por exemplo. Ferreirinha eu deixaria ele para o segundo tempo, que eu acho que ele entra melhor no segundo tempo, até porque o outro time também está mais cansado, essa coisa toda. Eu acho que ele é uma boa alternativa para isso. Então eu ficaria entre Tapia, Dineno e Rigori. Aí vou deixar para vocês opinarem. Não é fácil não, cara, porque a gente tá, assim, olhando performances recentes. Claro, não é só o ataque que tá responsável por fazer gol. Pode pintar um gol de zagueiro num cruzamento de escanteio, numa falta, sei lá, num bate-rebate ali. Mas a principal função é do ataque. E aí, Kaique, a gente teve esse jogo contra o Santos, que, claro, tem outro ânimo, tem outra mobilização, outra pegada, né? Mas o Luciano foi muito mal. O Ferreirinha perde um gol logo de cara e também erra muito. O Dineno, também não mostrou muita coisa. E aí o torcedor fica naquela de, cara, como é que a gente vai meter 2, 3 gols se esses caras não conseguiram fazer no Santos, né? Mas tem isso também, né? A motivação era outra, né? Não que não fosse importante o jogo, mas o foco total, eu acho que era a quinta-feira, né, Kaique? E também contra adversários com característica totalmente diferente, né? O Santos estava tentando propor o jogo, o Santos viu que o São Paulo estava com um time alternativo e ele tinha a obrigação de propor o jogo, estava jogando em casa. A presença física do São Paulo aconteceu na Vila Belmiro. A cabeça do São Paulo já estava em quinta-feira no Morumbi pela Taça Libertadores. Então, a característica é totalmente diferente. Por isso eu vou repetir a minha escolha de ataque. Ferreirinha e Luciano. Acho que o Ferreirinha vai ser extremamente importante, por mais que ele aguente 60 minutos, 65 no máximo, estourando fisicamente. E isso não é porque ele sentiu dores no adutor recentemente, é porque o histórico do Ferreirinha entrega só isso mesmo de tempo ao São Paulo. Qual foi o jogo que o Ferreirinha entregou 90 minutos de alta intensidade? A gente não consegue encontrar. A gente lembra da coletiva que o Zubeldia deu, falando que o Ferreira ele consegue entregar no máximo 15 minutos do segundo tempo, começando desde que ele começa jogando. Então eu acho que ele vai ser importante do tempo que tiver em campo, porque vai ser um time da LDU muito fechado, extremamente fechado, tentando fazer cera. Então acho que para poder quebrar a linha de marcação do time da LDU, se dá para ter em campo 60 minutos do Ferreirinha, então aproveite 60 minutos do Ferreirinha para poder tentar quebrar a linha, essa jogada de 1 contra 1, porque é o único jogador de São Paulo que tem esse 1 para 1. Então eu aproveitaria o máximo de tempo possível do Ferreirinha, começando jogando, para poder colocar aquele calor, aquele abafa no time da LDU, e o Luciano para poder finalizar, tentar se redimir. É jogo para o Luciano, é jogo para ele mostrar que ele é o cara decisivo de São Paulo, que eu acho que de fato ele é um cara decisivo, aparece nos momentos importantes, mas ele tem que provar isso, e tem que provar isso em Libertadores. Esse é o momento desses caras, esse é o momento desses jogadores que a torcida confia. O momento deles aparecerem, o momento da bola cair no pé do Luciano e ele guardar. De trás para frente, pegando os times que jogam quinta antes. Porque o São Paulo, nesta quinta-feira, Arnaldo Ribeiro encara a LDU e a pergunta que eu vou fazer para você, tem alguma chance de ter Lucas e Oscar? Tem bastante chance de ter Oscar no banco, se o Crespo quiser. O Lucas vai depender muito do treino de hoje, que será o primeiro que ele fará com os seus companheiros depois de ter retirado os pontos da cirurgia no joelho. É pouco provável que o Lucas tenha condição de ir ao banco. O Oscar é bastante provável que ele tenha condição de ir ao banco. Esse é o quadro, né? Nesse atual momento. Lembrando, né, o Lucas, além de ser talvez o principal jogador do elenco, embora tenha jogado pouquíssimas vezes em 2025,
No confronto anterior contra o Atlético Nacional, ele entrou no final da partida e acabou cobrando o primeiro pênalti na disputa, que pode ser uma possibilidade caso o São Paulo vença por 2 gols de diferença. Então fica a dúvida, valeria a pena, se o Lucas tiver mínimas condições, levá-lo, mínimas mesmo, para uma eventual disputa? Eu sempre fico pensando nessa situação de eventual disputa. Na prática, a gente vê como é que é, né, Tirone? Começa a fazer substituição ali, outro ali, quando chega... É difícil. Às vezes acontece, mas é difícil uma substituição para a disputa de pênaltis, ficar guardada para a disputa de pênaltis, se for o caso. E o Lucas, em tese, só teria condição, ficando no banco, de entrar para bater pênalti, né? Eles não ficaram... É diferente da expectativa que o torcedor do São Paulo tinha, ou até mesmo a comissão técnica, depois de eliminarem o Atlético Nacional. A ideia era ter, para o confronto contra a LDU, já em Quito, a dupla, mas mais uma vez eles não estiveram presentes, né? O Crespo, inclusive, ia escalar o Lucas como titular no jogo seguinte pelo Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, e aí o Lucas sentiu o joelho, teve que passar pela eletroscopia e começou do zero, recomeçou do zero a recuperação. O Oscar já vem há tempo treinando com bola, então esse tem condição, em tese, vai depender também desses treinos de hoje e amanhã, de ficar no banco dessa vez. Ele não joga desde aquela partida contra o Corinthians há 2 meses, mais ou menos ele não entra em campo desde aquela partida do Corinthians. A primeira vitória do Crespo no comando do São Paulo. E o Lucas não entra em campo desde o dia 19 de agosto, que era o jogo lá contra o Atlético Nacional. Depois teve que voltar 1000 caças e fazer uma correção na questão dele no joelho. 1 mês outro, né? Oi? 2 meses o Oscar sem entrar em campo, 1 mês o Lucas sem entrar em campo. Exatamente. Aí, ô Danilo, fosse você é o Hernan Crespo. Você tem aí o Oscar podendo voltar, o que você faz? Deixa ele no banco, usa para os pênaltis, põe em campo, o que você faria? Eu privilegiaria os jogadores que estão com ritmo e que estão com força. Vai ser um jogo que vai precisar de novo de muito vigor e certamente o Oscar e o Lucas não vão entregar isso por diferentes questões. O Oscar, embora esteja treinando com bola, como vocês ressaltaram, há um tempinho, não entra em campo há muito tempo. É um jogo super decisivo e é diferente você treinar e jogar. Então eu colocaria, se fosse para colocar o Oscar por 15, 20 minutos, de repente visando ali, se tiver uma vantagem de 2-0 São Paulo, para o São Paulo tentar segurar um pouco mais a bola, já pensando se chegar nos pênaltis, ou para o Oscar tentar achar alguma jogada genial, uma bola parada, alguma coisa que ele possa resolver. O Lucas eu definitivamente não colocaria. Entendo que tecnicamente ele é acima do elenco que o São Paulo tem, ele é o cara mais diferente, digamos assim, mas está 1 mês sem jogar, não treinou nem com bola, pelo que eu vi no boletim do treino de São Paulo ontem, que foi de manhã, tocou na bola, mas não um jogo coletivo de verdade. Imaginando que hoje ele faça um coletivo e o jogo é quinta-feira, é pouquíssimo tempo para você contar com o jogador. Eu deixaria também, se fosse questão aí, o Lucas no banco para jogar 10 minutos e olhe lá, mas sinceramente eu não contaria, nem pensaria em ter o Lucas como opção. O Oscar talvez, para 15, 20 minutos. O Lucas é muito tempo sem jogar, Tironi, é um jogo muito decisivo, com uma vantagem de -2. Se São Paulo jogar muito e abrir 4-0, aí beleza, você vai lá e pensa em como administrar, mas é muito improvável, né? O São Paulo vive uma dificuldade de fazer gol, a gente tem debatido isso há muito tempo. Então, assim, vai ser um jogo muito pegado, um jogo de vigor, um jogo em que o LDU vai querer catimbar, vai bater, vai segurar. Eu não contaria nem com o Lucas, nem com o Oscar. Deixaria os dois no banco apenas para uma situação muito extrema. O Zeus, aqui no nosso chat, faz uma analogia interessante. São Paulo vai subir o Everest descalço e sem jaqueta, mas vai passar, diz ele aqui. Já pensou? Você subiu o Everest descalço, meu amigo? Agora, Arnaldo, a gente conhece bem estádio de futebol e o Morumbis, e se tiver o menino Lucas no banco e o jogo não estiver andando, você sabe que vai ter o grito de Lucas para entrar. Não importa se o cara tá sem joelho, se ele não tem condição, a torcida vai querer. Com o Oscar, eu não sei se é assim.
que é o cara que tem mais chance de estar no banco. Esse ponto também conta, né? Eu acho que, dentre as decisões de um treinador, ele tem que levar em consideração todos os aspectos, né? O Danilo citou a questão física, eu concordo com ele. É um jogo para você descontar 2 gols ainda, que você tem que estar babando em cima do adversário, fisicamente falando, com os seus jogadores todos muito bem preparados. Não dá para, por exemplo, acontecer o que aconteceu em Quito, quando o Cédric estava com virose, passando mal e jogou os 45 minutos e comprometeu o time, né? Não dá para ter jogador jogando dessa forma, né? Sem as condições. Esse aspecto físico é um deles. Esse emocional de envolvimento da torcida também tem que ser levado em consideração, né? E eu concordo com você, Tino, nesse caso. O Oscar, ele no banco, se as coisas não estiverem dando certo, tudo bem, ele pode ser, em algum momento, aclamado pelo torcedor, mas é muito diferente em relação ao Lucas. O Lucas, ele é um dos ídolos máximos, o Oscar não é. E em qualquer movimento desfavorável ao São Paulo, o nome do Lucas seria entoado. Você tem razão, o Crespo tem que levar isso em consideração também, né? E aí o terceiro aspecto que ele tem que levar em consideração, e também não é fácil, a vida de técnicos, é a vontade e o clamor do jogador, né? São jogadores, sobretudo o Lucas, mas são jogadores que voltaram ao São Paulo no final das suas carreiras, sobretudo para jogarem a Libertadores, né? E não conseguiram praticamente fazer isso, né? O Lucas nem participou do começo dessa. O Oscar participou e se machucou lá no primeiro jogo contra o Tajeres. Então, eu imagino que o Crespo deve estar ouvindo os zumbidos do treino, os dois querendo jogar de qualquer forma, querendo estar... Eles estão... Aliás, o Lucas vai em todos os jogos do São Paulo no estádio, né? Participa das rodinhas lá antes do jogo, tá? O Oscar nem tanto. Eu imagino que o jogador faça pressão também para estar, pelo menos, no banco de reservas. Então, o técnico tem que levar tudo isso em consideração antes de determinar uma volta ou não nesse contexto, depois de muito tempo de inatividade. Tem um terceiro jogador que a gente nem leva em consideração, porque não seria de uma posição tão vital, mas que está na mesma, que é o Luiz Gustavo, né, que agora está liberado da questão da embolia pulmonar, não joga há muito tempo, não joga desde o primeiro jogo da Libertadores. Esse não joga há mais tempo mesmo. Mas que é outro líder do time, que está sempre nas rodinhas, viaja com o time e tal, não sei o que lá, e também está liberado para... está treinando já como Oscar com bola, com os companheiros. Então, imagine, se o técnico leva 3 jogadores nessa situação para o banco, ele tira 3 outros saudáveis do banco também, né? Tudo isso eu acho que ele tem que equilibrar, né? No caso do Luiz Gustavo, o Luan saiu machucado contra o Santos. Talvez seja uma vaga aberta para um volante. Mas tudo isso, eu acho que todos os detalhes, sabe, Tironi? Porque quando você está com uma desvantagem de 2-0, qualquer detalhe pode ser fundamental. Pensar em batedores de pênalti, porque se você conseguir uma ótima partida, é provável que você leve para os pênaltis. Então, tudo isso o Crespo tem que pensar, ponderar e analisar antes de são os 23, 24 que ele vai levar para o Morumbi na quinta-feira. Danilo, diante disso, imaginando que, sobretudo o Lucas, né? O cara voltou para jogar Libertadores, aquela coisa toda tal, e não tá jogando. E normalmente tem muita vontade de jogar. O Oscar não sei exatamente. Mas se os caras falarem, nós queremos jogar, o Crespo não vai falar, não vai jogar, vou botar aqui o Ferreirinha. Não vai ser isso. Se os jogadores, meu sentimento se os jogadores falarem, nós queremos estar lá, nem que seja no banco, eles vão pro banco. É o que me parece.
Assim, aí depende muito. É o que o Arnaldo estava falando de como você forma a sua lista, né? Que assim, uma coisa é se você tiver lá 30 jogadores à disposição e você confia em todos e acha que todos estão num nível parecido. Outra coisa é você estar enchendo linguiça, digamos assim, né? Eu tenho 23 vagas aqui, eu vou pôr qualquer um. E se tiver pondo qualquer um em algum momento, aí você coloca o Lucas e o Oscar, não tem problema. Mas até nisso, realmente, é um detalhe que o Crespo precisa pensar. Eu acho que muito além da vontade do jogador, eu tenho certeza absoluta que se o Lucas jogar um coletivo hoje, ele vai chegar pro Crespo e falar, eu quero jogar, eu quero estar no banco. Ele vai falar. Nenhum jogador vai falar, não quero. A não ser que ele esteja machucando, sentindo dor de novo, sei lá. Mas se ele estiver fisicamente bem, ele vai falar, quero jogar. Só que o Crespo tem que entender e tem que ver a diferença física dos caras. De novo, eu insisto, é um jogo em que o físico vai pesar muito. Não dá para jogar toda a responsabilidade, toda a necessidade de São Paulo virar uma partida do 0-2, pelo menos 2-2 para levar para os pênaltis, né? Virar ou para o 3-2 para classificar, nas costas de um jogador que não atua há 1 mês e o outro há 2 meses. E eu acho, aqui, sem querer voltar numa discussão, mas já voltando, que este momento mostra pra gente, ele é bem simbólico de como é perigoso um time que se propõe a ter uma folha salarial, limita toda aquela discussão que a gente tem do FDIC, terem 2 jogadores, tanta concentração de renda assim, no momento mais decisivo da temporada, os caras estão meia boca. Sim. Então, assim, é muito simbólico de como é uma decisão dessa de concentrar muito dinheiro em 2 jogadores no momento que você tem pouco dinheiro para trabalhar na folha salarial, na comparação com o seu universo, na comparação com os outros times, como isso é perigoso. Sem dúvida. Essa é a maior chaga do São Paulo hoje, é isso, né? O São Paulo formou um elenco com jogadores muito caros e os caras não jogam. Agora, juro que é para fechar mesmo sobre esse assunto. Pensando com a cabeça do Crespo, o que ele ganha se o Lucas estiver em mínimas condições? Competição. Oscar e Lucas Moura devem ser ao menos relacionados para essa partida, ficarem no banco de reservas pelo menos. Oscar treinou ontem e hoje pela 3ª vez sem restrição junto com o elenco, fazendo trabalhos com bola, e ele é esperado, era esperado ele ser relacionado no clássico contra o Santos, mas acabou que não foi, né, pro jogo de quinta-feira. Finalmente ele deverá ser relacionado, ele que tá uns meses já aí, desde julho, sem jogar por conta da fratura que teve, etc, né? O Lucas deu sequência à sua evolução após a artroscopia, né? O São Paulo postou ontem uma imagem dele treinando ali junto com a preparação física, deve ser relacionado, mas está ainda sem ritmo de jogo. Vai para um jogo tão importante, vai com o que tem mesmo, mano, do jeito que tá. Hoje o Lucas Moura e também o Oscar treinaram com o elenco na parte da manhã. Informação do jornalista Eduardo Afonso. O martelo será batido sobre eles serem relacionados ou não para o jogo contra a LDU no treino de amanhã, que será o último treino antes da partida decisiva no Morumbi. Já tem mais de 58 mil ingressos vendidos de forma antecipada, já passou dos 60 mil com toda certeza, tá? Contra o Santos, Ferreirinha foi substituído e precisou sair de maca, preocupando, né? De início preocupava, mas a atualização sobre ele aqui foi apenas câimbras, ele não preocupa para o jogo contra a LDU e deve ser titular do lado do Luciano no ataque, tá? Luan também saiu com dores no músculo adutor da coxa. O volante iria passar por uma avaliação no treino ontem no Super CT. Até hoje não temos uma atualização sobre o que aconteceu com ele, mas é uma questão no adutor. Em breve o São Paulo vai emitir uma nota noticiando ali, atualizando a situação do jogador, tá, rapaziada? Mas ainda é dúvida pro jogo de quinta. Temos uma atualização, rapaziada, sobre o Luan, sobre o Lucas e Cedric, tá? O Lucas, ele acabou participando de todo o treino com bola hoje, tá? Dando mais um passo em sua recuperação. Treinou novamente hoje, como eu falei. O Cedric foi desfalque no clássico contra o Santos devido a uma virose, retomou aí os trabalhos em campo com carga reduzida. Já o Luan, que deixou o campo ali com dores no adutor, passou por exames e foi diagnosticado aí uma lesão no local. O volante já iniciou o tratamento no Refis Plus. Provavelmente não vai ser relacionado para o jogo contra a LDU nesta quinta-feira, ok? Ferrarese levou pontos no rosto após uma trombada que ele teve com o Marcos Antônio no aquecimento do clássico contra o Santos. Teve pontos, mas também não preocupa, deve jogar, deve ser até titular na quinta-feira contra a LDU. Outra novidade. Bom, o São Paulo foi com um time alternativo contra o Santos, que eu acho que nem é um time ruim, é um time muito bom, inclusive, mas sentimos falta do Luca, né, rapaziada, que sequer foi relacionado para essa partida. A torcida ficou irritada, pois o garoto jogou muito pouco com o Hernan Crespo, né? Em contrapartida, o Rigoni acabou de chegar e já tem
praticamente o mesmo número de jogos do Luka com o treinador. Fora que o Rigoni, rapaziada, né, fez quase nada desde que chegou no São Paulo. 3 jogos e até aqui não apresentou muita coisa não. Hernan Crespo foi questionado na entrevista coletiva sobre a pouca utilização do Luka e se há uma projeção do jogador atuar com ele, né, rapaziada? O treinador respondeu, mas não convenceu não, veja só. O Luka tá jogando bastante no ritmo profissional. É um nome cotado por você também, ter mais espaço, quem sabe nesse curto, médio prazo. O Luka vem cá da base, ele fez gol na Copa Libertadores com o Libertar, ele tá cotado com você? Sempre, ele treinaram com a gente. No momento, encontrar lugar não é fácil, mas está tendo muito tempo para jogar, isso vai jogar. Então, ele terá um pouco de paciência. Outra coisa? Falta de confiança ou não, a gente tenta chegar de associar para chegar. Neste momento, não. Últimos 2 jogos, os últimos 3 dias, não aconteceu. A gente chegou com ocasiões em liga. Hoje foi um jogo fechado, muito fechado, difícil. Um pequeno metálico a favor deles poderia tranquilamente. Luka renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2028, né? Em sua estreia no time principal, num jogo de Libertadores, ele entrou e marcou um belo gol contra o Libertad, dando empate ao São Paulo naquela partida, né? É um jogador muito promissor, que a torcida espera bastante, quer vê-lo mais tempo em campo. Pra você, o Luka merece mais oportunidades ou realmente o Rigoni tá à frente, o Tapia tá à frente, o Dineno tá à frente? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? No mínimo, no jogo contra o Santos, no mínimo, o Crespo deveria ter relacionado o Luka, no mínimo, mas é como eu falei pra vocês na chegada do Rigoni, eu vou repetir aqui, eu não sou contra a chegada do Rigoni, tá? Mas eu falei e vou repetir, o meu medo é o Rigoni chegar e tomar espaço dessa molecada. Na época até citei o Henrique Carmo e citei o próprio Luka. O Henrique Carmo foi vendido a preço de banana e o Luka é preterido sempre que possível para o Rigoni. Essa é a minha opinião, ofuscar, né? Dami Bobadilla é alvo de alguns clubes europeus, né? E não é de hoje que o volante vem recebendo sondagens de clubes da Europa. Havia a expectativa da chegada de propostas por ele na última janela de transferências, o que acabou não acontecendo. O Bobadilla era até mesmo a esperança de uma boa venda do São Paulo neste ano, né? Com o caso, por exemplo, que aconteceu na Libertadores contra o Tajeres e tal, que todo mundo já sabe, o São Paulo estava vendo com bons olhos vender o Bobadilla. Mas como não chegou a proposta, ele acabou permanecendo no tricolor e com a chegada de Hernan Crespo, o Bobadilla se tornou um dos principais jogadores do time do São Paulo naquele meio de campo e tal. Nos últimos jogos tá bem mal, tá? Mas melhorou bastante. Até por conta disso, as sondagens aumentaram e muito. Em entrevista à ESPN semana passada, na verdade, o Bobadilla falou sobre uma possível saída. O volante deixou bem claro que nunca pensou em deixar o tricolor e disse o seguinte, abre aspas: falei para a diretoria que queria brigar por uma vaga aqui. Sabia que tinha capacidade de demonstrar o meu melhor em campo. Sabia que a oportunidade ia chegar. Estou em um time muito grande. É um dos maiores clubes, não só da América Latina, mas do mundo. Você tem que fazer muito para jogar aqui. Eu queria jogar aqui. Nunca passou pela minha cabeça sair. Tive que trabalhar mais. Tinha que treinar mais. E hoje está dando tudo certo, fecha aspas. Bom, pela compra do Bobadilla, o São Paulo pagou 10 milhões de reais, né, junto ao Cerro Porteño, né? Pagou não, acertou a compra, né? Porque teve até transfer ban por conta dele. O Bobadilla tem 24 anos, contrato com o São Paulo até o final de 2027, constantemente é convocado para a seleção paraguaia e isso valoriza ele demais no mercado e pode sim ser vendido muito em breve, tá? Enquanto não chega uma oferta, ele segue jogando, está em uma ótima fase, talvez a melhor desde que chegou no começo do ano passado, né? O futebol italiano é o principal interessado no Bobadilla, mas vamos aguardar. Em breve, muito provavelmente na próxima janela de transferências deve chegar uma proposta por Bobadilla e o São Paulo vê com bons olhos uma venda, tá? Vamos aguardar. Você, em caso de proposta, venderia o Bobadilla? Comente aqui abaixo. Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória por exterior de 60 milhões de euros.
jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados.